Bom, a gente já fez a instalação, download de instalação. Está um pouco familiarizado já com a ferramenta do Xcode. A gente já entendeu como criar o primeiro projeto e onde estão os principais arquivos ali gerados. A gente já vai dar mais um pouco de pincelada sobre isso. E agora a gente vai aprender como adicionar o componente na tela. A gente vai adicionar um campo de texto, vai adicionar um label e vai adicionar um botão. Primeiro a gente vai adicionar e depois a gente vai para a quinta etapa, que é a gente vai aprender como conectar uma função em código a algum componente dentro da tela. Então a gente está na etapa 4. Voltando aqui para o nosso storyboard, a primeira coisa que a gente vai fazer para começar do zero é vamos deletar esse storyboard. Vamos deletar. Não tem nada aqui. A gente tem o arquivo main storyboard. Não tem nada aqui. Vamos deletar também o view controller. Também não tem nada, certo? Então, o nosso projeto ele é criado com um app delegate. Os projetos mais novos incluem o scene delegate, main storyboard e um view controller inicial. Nós também temos o assets.xcassettes. Aqui seria o seguinte: todas as imagens que você quiser adicionar ao projeto, que não sejam imagens dinâmicas, não sejam imagens que vêm de algum servidor web, alguma coisa assim, você vai adicionar aqui. E aí a gente vai ter uma aula específica sobre como adicionar imagens e como criar imagens para os tamanhos corretos do iPhone, né? A gente também tem um loud screen e o arquivo infoplist, que é um arquivo de configuração, onde a gente pode modificar várias configurações de aplicativo para iOS. Fora isso, a gente tem uma parte de testes e uma parte de testes para UI. A gente não vai entrar em testes nesse curso, mas é bom você saber que elas existem e se você quiser criar alguns testes também. Bom, o que a gente vai fazer inicialmente, né? A gente vai entrar aqui no meu storyboard e a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, de mais, aqui em cima. E esse botão ele vai abrir um pop-up com todos os componentes que a gente pode adicionar. O componente que a gente quer adicionar agora é um View Controller. Então a gente vai digitar View Controller, a gente vai clicar e arrastar para cá. View Controller. Eu vou diminuir a área de debug. E para diminuir a área de debug, a gente vai clicar aqui em cima. Tem 3 botões. A gente pode diminuir todas as 3 principais áreas. A área de navegação, a área de debug e a área de inspeção, que é essa área de utilidades aqui. Vou diminuir a área de debug. Vou aproximar, clicando nesse botão de mais aqui, o storyboard. Vou arrastar ele para cá. E aqui está o nosso storyboard. Bom, como prometido, a gente vai adicionar um label. Deixa eu aumentar um pouco mais. Um label. A gente vai adicionar um text field. Vou botar o label aqui para baixo. Deixar o text field do mesmo tamanho. Vou deixar ele um pouco maior, né? Vamos deixar ele um pouco maior. Vamos botar ele de tamanho maior aqui. E a gente vai adicionar um botão. Ok. Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro nas possibilidades que a gente tem, né, de opções aqui para cada um desses 3 itens, né? Primeiro, o text field. O mais importante aqui para a gente é o Attributes Inspector, que vai mostrar para a gente vários atributos que a gente pode alterar no UI Text Field. Então, a gente tem várias possibilidades aqui, funções e opções para modificar o UI Text Field. A gente pode mudar o background,
A gente pode adicionar uma imagem de background, a gente pode adicionar uma imagem quando ele está desabilitado, a gente pode mudar o estilo de borda, a gente pode dizer para o botão de limpeza nunca aparecer. Se você já usa iPhone, você sabe que quando você começa a digitar, a primeira coisa que aparece é um botão X lá no final do text field. A gente pode dizer para ele nunca aparecer, para ele ficar sempre visível. Tem N alterações aqui que a gente pode fazer. O tipo do teclado, para cada campo que a gente quiser, a gente vai usar um tipo de teclado diferente. Então, são N alterações aqui. No botão também, a gente vai ter várias opções no botão. E no label também, a gente tem várias configurações que são possíveis serem trocadas aqui, adicionadas e modificadas no Attributes Inspector. A primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente adicionou o text field, adicionou o botão, adicionou o label. Então agora a gente vai rodar esse aplicativo. E como é que a gente roda? Por padrão, normalmente você já deve estar com o seu projeto selecionado aqui em cima e com algum desses iPhones já selecionados. O meu, no caso, está com o iPhone XR. Se já estiver selecionado, simplesmente você vai apertar em Play. Então, vamos apertar no Play. A gente vai esperar um pouquinho. Da primeira vez, ele demora um pouco para inicializar, mas das outras vezes ele vai inicializar normalmente. Ele deu um erro, e esse erro diz o seguinte: quando a gente cria, vou diminuir aqui o debug area, quando a gente cria uma tela no storyboard, o storyboard tem que saber qual é a primeira tela que deve aparecer. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente vai clicar aqui no View Controller e a gente vai marcar aqui, ó, esse checkzinho aqui, is Initial View Controller. Isso aqui diz o seguinte: esse View Controller é o View Controller inicial. A gente pode também dar um título para ele. Vamos botar aqui primeiro Controller. E a gente vai dar um play novamente. Veja que agora apareceu o label, apareceu o botão e o campo de texto onde eu posso digitar. Lembrando que o keyboard não está aparecendo aqui porque eu desabilito o header do device. A gente pode vir aqui em Device, Keyboards, Toggle Software Keyboard. E aí o keyboard vai aparecer. Eu posso digitar aqui, tanto posso digitar aqui. Bom, voltando para cá para nossos objetivos da aula, a gente já fez o download, se familiarizou com o Xcode, entendeu como criar um aplicativo e a gente aprendeu a adicionar alguns componentes nas telas e rodar no simulador. Agora a gente vai para o último passo, que é como conectar uma função com código na tela.